Irmãos, você já ouviu a voz de Deus hoje? Quem ouviu a voz de Deus? Vamos ouvir um pouco mais. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Eu vou ler os versículos do 1 ao 4. Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Todos encontraram? Diz o seguinte a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua presença no nosso meio, te agradecemos, Senhor, porque ainda nós temos liberdade de pregar a tua palavra e de juntos ouvi-la. E o que eu te peço nessa noite, Senhor, é que a tua palavra de fato entre nos nossos corações e faça toda a diferença. Que o Senhor tenha misericórdia e piedade de nós e nos ajude a dizer apenas aquilo que o Senhor quer que se diga, para que o teu nome seja de fato honrado e glorificado no nosso meio. Perdoa os nossos pecados, nos unjas com teu Santo Espírito, pois é em nome de Jesus porque oramos agradecidos. Amém. Irmãos, podem sentar. Uma das grandes fontes de ansiedade do ser humano é causada pelo seu desconhecimento sobre o que o futuro lhe reserva. Você sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a um segundo? Alguém sabe? Ninguém sabe. Sabe? Você presume, mas não sabe. Você presume que amanhã você vai trabalhar. Amanhã é segunda-feira, dia de trabalho, não é verdade? Então a gente presume, amanhã eu vou trabalhar, eu estou bem, estou com saúde, e nem penso em qualquer outra coisa que não seja cumprir com as minhas obrigações, os meus deveres e tal. Mas essa ansiedade pelo futuro, se você parar para pensar, você vai ver que de fato ela pesa muito nas nossas mentes. Por isso, as pessoas consultam horóscopos. Eu duvido que tenha uma revista popular que não traga a série horóscopos. Qual o seu signo? Pior que as pessoas dão muita atenção a isso, né? Tem gente que não sai de casa sem observar o que o horóscopo diz. Outras procuram cartomantes. Eu estava vendo um documentário, eu não sei se era um documentário, acho que era um dos segundos brasileiros. E na Europa, eu não lembro em que país, mas um dos países desenvolvidos de lá, tem uma cartomante no meio da rua lá. E as pessoas paravam lá ela mandava puxar carta, ela toda paramentada, né? Eu pensei que era coisa só do Brasil. Brasil, terceiro mundo, tem essas coisas, né? Na Europa. Então a mulher era paramentada e tal, a pessoa chegava, ela mandava tirar uma carta, a pessoa tirava a carta, daí então ela dizia que a pessoa ia ser a mesma coisa que diz aqui. Adivinha o que a pessoa ia ser? Próspero fazendeiro, ia ter muito dinheiro, carro bom e um bom casamento. A pessoa pagava 10 euros por isso. Quanto está o euro? 3,40. 10 euros dá quanto? Dá um bom dinheiro, né? Para nada. Não, mas as pessoas procuram essas coisas, cartomantes, adivinhos. Você sabe que no mundo evangélico também tem essa procura, né? Só que com outra roupagem. Hoje eu vou à igreja para ver se Deus fala alguma coisa especial para mim. Ou será que Deus tem uma mensagem especial para mim? E no mundo pentecostal ainda é mais grave o negócio, porque eles vão à casa de profetas para ouvir o que Deus tem para dizer para eles. Eu estava ouvindo um pastor do Rio de Janeiro, um pastor batista, e ele estava contando que uma vez chegou na igreja dele um casal de jovens de outra igreja e pediu para ter um aconselhamento. Eles iam casar e tal, mas eles, na igreja deles não tinha esse departamento de aconselhamento e tal. E eles pediram então para o pastor aconselhá-los a respeito do casamento, o que fazer, como viver, tal, essas coisas, né? O que a Bíblia ensina a respeito. E o pastor então marcou um dia para eles voltarem lá, para o pastor dar então um curso para eles, bíblico, sobre relacionamento
conjugal. Eles iam se casar. No dia que eles marcaram, eles vieram procurar o pastor e trouxeram consigo 2 senhoras. Então o pastor falou: que bacana, trouxeram as mães? Não, não é mãe, é vó? Não, são as nossas profetisas particulares. Elas que dizem para nós a vontade de Deus. Aí o pastor também aproveitou para ensinar para aquelas profetisas a palavra de Deus. Né? Então, no mundo evangélico também há esse tipo de coisa, esse tipo de ansiedade, esse tipo de saber o que será que Deus vai fazer para mim, por mim e tal. E normalmente relaciona-se a vontade de Deus com os nossos desejos pessoais, ou com as impressões que nós temos no coração. Então nós vamos à igreja. Se Deus não responder aquelas impressões que nós temos no nosso coração ou na nossa mente, então já vem a conclusão: Deus hoje não falou comigo. Você sabe, a Bíblia diz, e Jesus disse isso: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tenho feito conhecer. Jesus é o nosso amigo, amém ou não? Amém. Você tem amigos aqui no mundo? Quem tem amigos aí, levanta a mão. Todo mundo tem amigo, né? Pedir para chover no molhado. Pelo menos um amigo na vida a gente consegue, né? Quando você encontra seu amigo, você fica imaginando que ele vai dizer para você aquilo que você tem na sua cabeça? E se ele não disser aquilo que você tem na sua cabeça, aí você vai sair dizendo: poxa, esse cara não é meu amigo. Não falou o que eu estava imaginando, não falou o que eu tinha no meu coração. Você sabe que a gente faz isso com Deus. Eu ponho minhas coisas na cabeça e venho para a igreja e falo: Deus vai ter que falar isso comigo. E se Deus não falar isso comigo, Deus não falou comigo. Quer dizer, Deus não fala. E aquelas impressões que nós temos no coração, aquelas ansiedades, a Bíblia diz lá em Jeremias 17:9, que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. E normalmente nós vivemos pelos sentimentos do coração e não pela palavra expressa de Deus. Eu quero convidar a todos aqui hoje, nessa noite, a ouvirmos a voz de Deus. O tema da nossa mensagem é: quero ouvir a voz de Deus. Alguém quer ouvir a voz de Deus? Sim ou não? Se você quiser ouvir a voz de Deus, preste muita atenção nessas palavras que aqui estão, que nós vamos compartilhar com vocês, porque de fato Deus falará conosco com certeza absoluta. Nunca tive tão certo disso. Amém? Amém. Bom, para que você saiba que Deus fala, é necessário que você saiba que Deus fala. Então, o primeiro ponto do nosso esboço é: Deus fala. Deus fala. A voz de Deus é tomada na Bíblia com certeza. Não tenho certeza que não existe nenhum outro livro que trate de questões religiosas como a Bíblia e diga com tanta certeza: assim diz o Senhor, ou disse Deus. A Bíblia é um livro do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar sempre essa expressão: disse o Senhor. Quer dizer, Deus fala. Deus fala. E o próprio texto lido aqui em Hebreus diz que, havendo Deus antigamente falado a nós, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, Deus fala. Primeira pergunta: Deus fala? Deus fala. Agora, se Deus fala, por quais canais Deus fala? Se eu perguntar para vocês, por exemplo: você viu Deus hoje? Viu? Eu gosto dessas dúvidas. Eu não sei se isso me incentiva. Alguém viu Deus? Leram na Epístola de Pedro hoje, lá na Sociedade dos Homens, leram na Epístola de Pedro hoje aqui. E Pedro fala: ao qual, não havendo visto, amais. Então nós amamos uma pessoa que nós não vimos. Se eu perguntar: você viu Deus? Vi. Você não viu. A Bíblia diz em 6,16 de 1 Timóteo que Deus habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Então, se eu perguntar: você viu Deus? Não. Você crê em Deus? É outra história. E a fé nos traz Deus. Nós vimos Deus com os nossos olhos humanos, comuns, normais? Não. Mas e pela fé? Pela fé nós vimos. Pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus.
de maneira que o que aparece não é do que é aparente. Bom, Deus fala. Agora, por quais canais Deus nos fala? Quando você abre sua Bíblia, você vai perceber que existem 3 canais especiais pelos quais Deus nos fala. Ele nos fala com muita veemência. Em primeiro lugar, a teologia fala da revelação geral de Deus. Revelação geral. Eu já citei muitas vezes o Salmo 19, mas eu gosto muito dele, porque no Salmo 19, os primeiros versículos, 4 primeiros versículos, diz que os céus manifestam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia. Quer dizer, é como um arauto que fala, anuncia. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos, as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia. Uma noite faz declaração a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes até o fim do mundo. Parece que a criação, ela sente a necessidade de gritar, de dizer: eu fui criada por um Deus extremamente inteligente. Você sabe que a Bíblia não é contra a ciência, nem a igreja é contra a ciência, nem eu sou contra a ciência. Mas existem teorias. Por exemplo, a teoria da evolução diz que Deus não criou nada. As coisas existem por si só. Não é verdade? As coisas aconteceram do nada. Cientificamente falando, me responde, o que é que o nada cria? Como é que as coisas evoluíram do nada se o nada cria? E outra, existe um grande problema na teoria da evolução, que é a falta de elos, não só na existência humana, mas a falta de elos em toda a obra criada. Não existe assim um começo. Supõe-se que há milhões de anos atrás aconteceu o que eles dizem que aconteceu. Então essas coisas vão evoluindo, mas sem um elo que una a anterior à posterior. Ou seja, isso não é científico. Isso é mera teoria. A ciência é aquilo que se prova. Ciência é método, e método é provável. Se não se pode provar, ciência não é, mesmo que se chame de ciência. E a Bíblia diz para a gente ter horror aos clamores vãos da falsamente chamada ciência. E outra, por que surgiu a teoria da evolução? Ela surgiu por um princípio científico? Não. Ela surgiu para se contrapor ao que a igreja ensinava. Então, o objetivo inicial não foi um fato científico, foi simplesmente se opor. Isso também não é ciência. Eu não sou contra a ciência. Existem 2 correntes principais sobre a existência do universo. Uma delas, que é ensinada em todas as escolas aqui no Brasil e em grande parte do mundo, é o evolucionismo. Nossas crianças vão para a escola e só aprendem evolucionismo. Não é verdade? Vocês estão na escola? Né? Quando eu era jovem, quase desviei da fé cristã por causa disso. Quer dizer, foi uma das causas. E a outra é a criacionista. A teoria evolucionista todo mundo conhece, não vou nem falar sobre ela. A teoria criacionista, que deveria ser muito conhecida de nós, é a mais desconhecida de todas. Porque o criacionismo tem 2 enfoques. Tem um enfoque teológico, que é o bíblico, religioso, e tem um enfoque científico também. Existe o criacionismo que não é baseado na Bíblia, mas é baseado na teoria da causa e efeito, que é científica. Ou seja, não existe nenhum efeito sem uma causa eficiente que lhe deu origem. Certo ou errado? O que é isso aqui? Eu? Pensei que você estava me botando para cantar assim. Cantar não, né? Se eu cantar aqui, irmãos, não fica um. Isso aqui é o nosso hinário, né? Que a gente chama de cantor cristão. Sabe como isso aqui veio existir? Vou falar para vocês. Tem um irmão muito crente no passado. Ele pegou um monte de folha de papel limpa assim e jogou para cima. Ele disse: Senhor, manda o hinário. Quando abriu, estava assim, com música e tudo. Vocês acreditam nisso? Olha o meu relógio, que bonito. Esse relógio aqui eu ganhei da sociedade dos homens, senhor. E você foi o portador na época, já até se esqueceu de tanto tempo que faz. Olha que relógio bonito. Sabe como veio existir esse relógio?
o Jaime que me trouxe, ele lembra disso, como se fosse hoje. Ele estava com um monte de preguinho na mão, não sabia o que fazer com aqueles pregos. Tinha uns pregos dourados também, assim, por isso que ele veio dourado. Aí o Jaime não sabia o que fazer com aqueles pregos, jogou todos os pregos para cima e falou: quero um relógio do pastor. Caiu na mão dele? Não foi isso? Vocês acreditam nisso? Isso aqui é uma coisa muito simples, comparada com a complexidade que é a sua vida e o universo. Se eu não acredito que uma coisa tão simples como um relógio ou um inário, um cantor cristão, veio a existir por acaso, como é que eu posso acreditar de boa mente que todas as coisas existem por acaso? O Voltaire, um filósofo do século XVIII, ele era ateu, ele é considerado o príncipe dos ateus. Um dia ele é francês, e ele disse que em 100 anos a Bíblia deixaria de existir. A casa que ele morava hoje é a Sociedade Bíblica Francesa. Que ironia, né? Funciona. Mas uma vez ele gostava de chapéu, né? Naquela época o pessoal usava muito chapéu, e ele passou de frente de uma igreja cristã, e quando ele foi passando em frente à igreja, ele tirou o chapéu e foi levando assim o chapéu. Aí alguém falou, mas você não é ateu? Por que você está tirando o chapéu dentro da igreja? Ele falou assim: porque eu e a igreja nos respeitamos. Teve um caso na Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem que o comunismo é ateísta, não é? Recentemente, se vocês acompanham o noticiário, vocês viram que o Partido Comunista Chinês obrigou todos os membros a se reportarem ao ateísmo, ou seja, declararem publicamente que são ateus e que não pertencem a nenhuma religião, e o Estado vai mandar, como já tem mandado, perseguir os cristãos e fechar todas as igrejas lá na China. E eles são ateus. A União Soviética, lembra da União Soviética? Ela existia. E na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães invadiram a Rússia, e o exército russo nessa época, né, o soviético, era muito incipiente mesmo, eles esperaram o inverno chegar e tal, um monte de coisa, para conseguirem conter o avanço dos nazistas. E um grupo de soldados russos, que tinham sido criados na doutrina marxista, eles não foram ensinados que Deus não existe, que etc. E tal. Eles estavam completamente cercados pelo exército alemão e seriam mortos. E eles começaram a orar, mas eles não sabiam orar. Então eles falaram uns para os outros: o que a gente vai fazer? Nós vamos morrer. Aí alguém falou: por que a gente não ora? Porque vem essa lembrança sempre na cabeça, né? Por que a gente não ora? Aí um deles falou: mas a gente vai orar o quê? A gente não sabe orar. Aí um deles falou assim: a gente pode repetir, por exemplo, a frase: Deus é espírito de mãe. Entendeu a ideia? Deus é espírito de mãe. Ou seja, aquele que protege. A mãe não protege o filho? Ama o filho acima de tudo. Os pais amam, mas as mães geram de verdade, né? Nelas. E eles começaram: Deus é espírito de mãe, Deus é espírito de mãe. E nem que os nazistas deixaram ele embora. Deus existe. E Deus é criador. Então, por quais canais Deus nos fala? Em primeiro lugar, pela obra criada. Lá, esse Salmo 19, né? Que a criação geme, que a criação clama, fala como um arauto sobre a existência do Criador. Em Romanos 1, 18 a 20, Paulo diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que todos sejam indesculpáveis. Essa ideia que alguém não será condenado porque nunca ouviu do Evangelho não é verdadeira. A Bíblia nos diz que ninguém é indesculpável diante de Deus, porque mesmo que a pessoa não tenha ouvido o Evangelho, a obra criada fala de Deus. A obra criada mostra Deus. É impossível que exista tudo isso sem um Criador. Tudo aponta para Deus, o Criador. Então, em primeiro lugar, o primeiro canal pelo qual Deus nos fala é pela obra criada. Essa é chamada de revelação geral de Deus.
Pela revelação geral, Deus se apresenta como o grande Criador de todas as coisas. Pela grande obra criada que existe, e você é obra criada de Deus também, você deve reconhecer que existiu alguém muito poderoso, uma causa muito eficiente, que deu origem a tudo que existe. E essa causa a Bíblia chama de Deus. Deus fala pela natureza. Amém ou não? Então, perguntei, você já ouviu a voz de Deus hoje? Com certeza você ouviu, talvez nem viu. O pastor Franklin Ferreira, que esteve aqui, ele disse que teve um congresso de jovens, e num local muito bonito. Quando eles chegaram lá, eles começaram a louvar a Deus pela obra criada. Aí todo mundo, né, crente, ora de olho fechado, né? Todo mundo, Senhor, muito obrigado por essa natureza e tal. Alguém falou assim, por favor, por que a gente não abre os olhos e vê a criação de Deus e louva a Deus por essa obra tão linda? Ele escreve, Senhor, a flor, né, o pássaro. Sim. Então eles abriram os olhos e começaram a louvar a Deus pela obra criada, de olhos abertos. Fechar os olhos não é obrigado não, tá? Então, em primeiro lugar, Deus nos fala de forma geral pela revelação da natureza. Agora é o seguinte, vamos pensar um pouco? Quando você vê a obra criada e você sabe que existe um Criador, você vai saber que Ele é um Deus muito poderoso. Porque se não fosse, não teria criado. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, quando você vê todas as coisas que são criadas, você vai entender que o ser que criou tudo isso é muito poderoso, é muito inteligente, é muito eficiente. Certo? Ou errado? Você acha que um ser pouco poderoso faria todo esse universo? Então tem que ser poderoso para chuchu, né? Muito poderoso. Agora, quando você olha tudo isso, você pode divisar o caráter de Deus? Um ser pode ser muito poderoso, mas ele pode ser um ser ruim. Ou não pode? Digamos que Deus fosse um ser ruim, mas muito poderoso, e criou todas as coisas. Então, quando você olha para a criação, você vê que o ser é poderoso. Agora, qual é o caráter dele? Você sabe? Não dá para saber. Por exemplo, quando você ouve as obras de Beethoven, o que você pensa de Beethoven? Quem gosta de música clássica? Beethoven tem umas obras interessantíssimas, né? O que você sabe sobre o caráter de Beethoven? Ouvindo as obras dele. Nossa, você fala, esse cara era um músico excelente. Ainda mais quando você lembra que ele era surdo. Então ele escrevia porque sabia. A música estava no cérebro. Né? O cara fez peças incríveis. Mas ele se tornou surdo. Mas o que você sabe do caráter de Beethoven quando você ouve as obras dele? Nada. Agora, quando você lê a respeito dele, você vai saber que ele era um sujeito ranzinza, tinha uma briga feia com a irmã dele por causa do moleque que ele queria criar. Ele era muito ruim. A sarna ruim, assim, índole má. Ele fazia, se ele não gostava de uma pessoa, ele fazia tudo para prejudicar aquela pessoa. E Mozart? Mozart morreu cedo. Quando você ouve as obras de Mozart, o que é que você sabe do caráter dele? E quando você lê? Mozart era um boêmio. Possivelmente morreu de doença venérea. Certo? Então não basta você ver a obra para saber que o ser que criou tudo isso tem um grande poder. Então o que é que Deus fez? Deus abre um outro canal de comunicação para falar sobre o caráter dele, para falar sobre o que ele pensa, o que ele é, por que ele fez, como fez, para que fez. E esse canal se chama Bíblia. Então a Bíblia é a revelação especial de Deus. Pela obra criada você vê que ele é muito grande, mas você não sabe qual é o caráter dele. Então o que ele fez? Ele se revela na Bíblia e se mostra como a pessoa que é. Então ele diz o que pensa, quem ele é, ele fala da santidade, dos desejos, dos objetivos e de tudo mais. E não bastasse essa revelação especial, porque também, irmãos, a Bíblia é um livro de natureza espiritual, não é um livro comum. A Bíblia é um livro que só pela orientação do Espírito Santo de Deus você pode entender. Senão ela se torna um livro comum para você. Mas quando você lê a Bíblia pela orientação do Santo Espírito de Deus, ela é um outro livro.
Ela é um livro divino, na verdade. Então, Deus mostra pela obra criada que Ele é poderoso, Ele é grande e faz todas as coisas, mas aí Ele abre um outro canal para nós, que é a revelação dele na Bíblia. Como a Bíblia foi escrita? A Bíblia diz lá em Pedro que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Quer dizer, a Bíblia não é um livro que surgiu por vontade dos homens, é um livro que surgiu por vontade de Deus. A Bíblia não foi algum homem dos que escreveu a Bíblia que disse, olha, eu vou escrever alguma coisa a respeito de Deus. Não foi. Deus chamou essas pessoas de forma especial e disse para elas, eu vou falar para vocês, vocês escrevem. A Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita, tem 40 autores diferentes, cerca de 40 autores diferentes, pessoas que nem se conheciam e todas elas nunca se contradisseram. Quando a Bíblia é juntada nesses 66 livros, ela é uma unidade intelectual única. Deus se revela de forma especial na Bíblia, mas como se isso não bastasse, Deus ainda teve um outro canal de revelação que nós vemos aqui nesse texto que nós lemos inicialmente, que é Jesus Cristo, seu Filho. Diz, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual é resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, assentou-se depois de haver efetuado a nossa redenção, à destra da majestade nas alturas. Então, Jesus Cristo é uma revelação especialíssima de Deus, é Ele quem nos traz Deus. Eu citei inicialmente 1 Timóteo 6,16, que diz que Deus habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Se a gente não pode ver a Deus, mesmo que Ele se tenha revelado, Ele é um ser infinito, nós somos seres finitos. Deus é imortal, nós somos mortais. Deus não tem início de dias, porque Ele é eterno. Nós somos seres que nascemos ontem e amanhã vamos morrer. Eu fico muito impressionado com pessoas que chegam com soluções sobre as coisas da vida, sobre Deus. Eu fico pensando, essa pessoa tem quantos anos? Nasceu ontem e já sabe os segredos do universo? Bom, lá em João, capítulo 1, versículo 18, esse Deus que habita na luz inacessível, o que nenhum dos homens viu nem pode ver, está escrito lá em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então, de uma forma muito especial, especialíssima, Jesus é a revelação principal de Deus. Jesus é quem traz Deus a nós. Ou seja, tudo que nós podemos conhecer de Deus está resumido em Jesus Cristo. Jesus é a revelação de Deus. Por isso que Ele é a principal pessoa na igreja e no universo. Eu vejo muitas igrejas hoje fazendo culto ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Nós cremos na Trindade divina. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Não são três deuses. Deus é um em essência e se apresenta como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Mas um em essência. Assim como você é espírito, alma e corpo, mas é um. Jesus é revelação expressa de Deus. Bom, inicialmente eu perguntei, Deus fala? Então eu falei por quais canais Deus fala. Por quais canais? Em primeiro lugar, pela revelação geral na obra criada. Em segundo lugar, pela revelação especial nas Escrituras. Em terceiro lugar, pela sua especialíssima revelação, que é o seu Filho Jesus Cristo, que nos traz toda a ideia de Deus ao mundo. Agora, uma outra pergunta que deve ser feita quando a gente pergunta se Deus fala, é se eu ouço. Deus fala, amém, Deus fala, a gente viu que Deus fala, mas eu ouço. Você sabe que a fala é uma via de mão dupla. Para se estabelecer o processo de comunicação, deve haver quem fala e quem ouve. Se alguém falar, mas o ouvinte não estiver atento, a comunicação não vai se estabelecer. Se o que deveria falar ficar calado, quem deveria ouvir, mesmo que esteja atento, não vai saber nada. Agora, se eu ouço, a gente tem que perguntar o seguinte: eu entendo a voz? Por exemplo, grande parte da população não entende a voz de Deus, porque nunca sequer olhou para a obra criada como sendo uma forma de que Deus fala conosco. Eu entendo, em
Em qualquer processo de comunicação deverá haver um acordo, mesmo que tácito, sobre a espécie de linguajar a ser usada. Quando você ouve dois profissionais de determinada área conversando, você tem a impressão que eles estão falando idiomas diferentes, não tem? Já ouviram dois médicos conversando entre si? A Bruna é enfermeira, né, Bruna? É difícil o negócio, né? Dois biólogos conversando. Dois advogados conversando. O negócio fica feio. Quer dizer, eles estão falando em português, mas você entende o linguajar? Não entende. Não adianta nem tentar. Então, nesse processo de comunicação deve haver um linguajar. Então, se eu não entendo, por que eu não entendo? Vocês já ouviram os pais falando com os filhos? Já, né? Vocês todos somos filhos e pais hoje, né? A grande maioria é pais. Os demais filhos. Já ouviram os pais falando com os filhos? Você sabe que ele não está entendendo, né? Criança pequena. Você vai falar, faz isso, faz aquilo, fica quieto. Ele não está entendendo. Não está nem aí também. Ele não vai fazer nada que você está mandando. Vai chegar um dia que ele faz. Mas naquele momento não vai fazer. Os jovens, né? Quando bota a cabeça para namorar determinada pessoa, os pais, meu filho, minha filha, essa pessoa não é adequada. Se por mais defeitos que você veja no cidadão ou na cidadã, a pessoa que está apaixonada só vê virtudes. Não, mas não é assim, ele vai mudar, ela vai mudar. Não vai. Então, você fala, mas a pessoa não entende. Você já viu técnico de futebol, assim, nesse jogo de futebol grande e profissionais, falando com jogadores na hora do jogo? 80 mil pessoas gritando, falando palavrões, xingando, incentivando o time. E o técnico na beira do campo, você vê que ele está se espelhando. Né? Ninguém está ouvindo nada. Já viram o chefe falando com o subordinado que não quer? Não adianta. Então, por que não entendo? Bom, porque não entendo pode ser por vários motivos também. Os 3 motivos principais eu anotei aqui. Primeiro, às vezes eu não sei o idioma de quem fala, porque estão falando idiomas diferentes, às vezes mesmo que fala em português. Quando se fala idiomas desconhecidos nossos, ou do nosso, não haverá comunicação. No domingo passado, nós tivemos um pastor do Peru aqui, né? Falou em espanhol. Todo mundo entendeu? No geral entendeu, né? Mas é outra língua. Se ele começasse a falar rápido, por que todo mundo entendeu? Ou pelo menos grande parte entendeu? Ele escreveu, estava aqui aquelas letronas enormes no telão, né? E ele ia falando pausadamente. Então a gente ia assimilando a ideia. Tem palavras que a gente nunca ouviu, nem sabe exatamente o que é em espanhol. Mesmo que seja um idioma parecido com o nosso, tem palavras que são bem diferentes. Então a gente não entende. Bom, quando nós não sabemos o idioma, a gente também não vai estabelecer uma comunicação. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, do 7 ao 9, Paulo está tentando resolver um problema na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto tinha muitas falas. E Paulo então está exortando o povo que diga uma coisa só. E no capítulo 14, do 7 ao 9, ele diz, ora, até as coisas inanimadas que emitem sons, sejam flautas, sejam cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, se não houver a mesma língua, esqueça a comunicação. Porque prefiro outras vozes. Outro motivo. Não sei o idioma, mas eu sei o idioma, mas eu prefiro ouvir outras vozes. Dentro do processo da comunicação, não é apenas a fala que conta. Existem as interpretações que nós damos às palavras e frases. Vocês já viram um casal discutindo a relação? Quem já viu? Não se entende. Não chega a acordo nenhum. Por quê? Não vai chegar. Por exemplo, a mulher fala assim para o marido, né, queixosamente, você não entende o que eu falo. Ele fala, tá
Está me chamando de burro. Quer dizer, já mudou o assunto. Se o negócio estava feio, fica mais feio ainda, né? Então, nesse processo de comunicação, as interpretações que nós damos às coisas é que atrapalham, de fato, a comunicação. Por exemplo, você pergunta para alguém, quem vai ser salvo? Se eu perguntar aqui na igreja, eu sei a resposta. Espero que seja. Quem vai ser salvo? Aí, o que a gente escuta sempre? Os bons. No final, Deus vai premiar os bons com a salvação. Certo ou errado? Né? As pessoas falam, mas não é só isso. Porque o ser humano sempre complica, né? Não é só isso, não basta ser bom. Porque às vezes a pessoa é boa, é legal, bacana, mas não é honesta. Né? Tem gente que é boa pra caramba. Assim, é legal, né? Um trato que ajuda e tal. Mas se tiver jeito de levar um pouquinho a mais ali, um pouquinho lá e tal, não é honesto. Aí então a pessoa fala, a pessoa além de ser boa tem que ser honesta. Aí já vai acrescentando coisas, né? Quem vai salvar a pessoa boa, mas tem que ser honesta. E aí vão acrescentando coisas, né? Os que fazem boas obras. Né? A pessoa tem que ser boa, tem que ser honesta e fazer boas obras. Aí vai ser salvo. Vai. Você abre a Bíblia e pergunta, quem vai ser salvo? O que a Bíblia diz? Aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Certo? Alguém tem dúvida disso? Não? Não? Quem vai ser salvo? Parece agente secreto de Deus, né? Vamos falar com fé. Eu vou perguntar, vocês vão responder. Quem vai ser salvo? Certo. Então, mas dependendo das interpretações que se dão, se você perguntar para um universalista, sabe o que é universalista, não é? Universalista é aquele que crê que todo mundo vai ser salvo. Existem teólogos universalistas. Karl Barth é um deles. O Tillich é outro. Bom, tem vários. Bom, o que é que pergunta para um teólogo ou para qualquer pessoa que siga a linha universalista? Quem vai ser salvo? Eles vão dizer o seguinte: todos. Porque Deus não iria criar um ser e depois jogá-lo no inferno. Não é lógico? Sabe como se chama isso? Silogismo. Silogismo. E sabe como se chama esse tipo de silogismo? Falácia, porque é falso. A Bíblia diz que nem todos serão salvos. A Bíblia diz que só serão salvos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. E os demais não obterão a salvação de Deus. Mas quando você pergunta, e as pessoas têm lá suas interpretações, elas preferem às vezes outras vozes até para calar a voz da própria consciência. Eu já estou terminando. Tem um texto lá em Jeremias 42, só para constar como as pessoas às vezes preferem outras vozes. No capítulo 42 de Jeremias, já tem a narração do povo de Israel, do povo de Judá. Nabucodonosor tinha passado, tinha destruído a nação, tinha destruído o templo e tal, e deixou alguns pobres na terra. Mas alguns homens se uniram para fugirem de Judá, para irem para o Egito. Daí então perguntaram para Jeremias, o profeta, o que é que Deus diz para nós? Aí Jeremias, o profeta, no capítulo 42, eu ouvi essas conversas todas, e no capítulo 43, do 1 ao 7, Jeremias, então, depois de ouvir a voz de Deus, vai e traz para esses homens. Então Jeremias disse, Deus disse o seguinte para nós: nós devemos ficar aqui na terra de Judá e não fugir para o Egito, porque Deus vai nos abençoar aqui. Aqueles homens falaram para Jeremias, você não está falando a voz de Deus. Nós vamos fugir para o Egito, sim. Você está ouvindo Nerias, filho de não sei quem? Não. Baruque, filho de Nerias. E você está contra nós. Então o que eles fizeram? Eles não só fugiram para o Egito, como sequestraram Jeremias e o Baruque. E lá o Nabucodonosor se encontrou. Quer dizer, ouve-se a voz de Deus, mas se prefere outras coisas. As coisas que se tem na cabeça. E um outro problema que nos faz não ouvir a voz de Deus é a nossa distração. Estou distraído. A pessoa que está distraída não ouve a voz de Deus. Tem muita gente aqui que vai sair edificada hoje. Tem muita gente aqui que, olha, passou por aqui, nem sei porquê. Deus falou? Claro que falou. Quando você abre a Bíblia, nós dissemos aqui que a Bíblia é a palavra de Deus, toda vez
Não tem uma vez que você abre a Bíblia que Deus não fala. Então você não pode chegar a dizer, Deus não falou. E para concluir de verdade, eu quero dizer o seguinte, nesse texto de Hebreus que nós lemos, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Veja a descrição que se dá de Jesus Cristo. Tem 7 coisas que se dá de Jesus. Diz que ele é herdeiro de tudo. Ou seja, o próprio Jesus disse isso em João 16,15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Diz aqui que Jesus é o executor da obra divina. Tudo que existe, Deus criou através do seu Filho. Lá em Colossenses 1, do 15 ao 17, diz, falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É por esse ser que Jesus, que Deus fala na igreja com seu povo. Herdeiro de tudo, foi executor da obra divina, é a glória esplendorosa de Deus, ou a expressa imagem de Deus, como diz o texto, preserva o universo pela palavra do seu poder, é um sacerdote que ofereceu-se a si mesmo em sacrifício por nós a Deus. Vocês lembram, irmãos, que os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam novilhos, ofereciam ovelhas e tal. Jesus ofereceu a si mesmo. A Bíblia diz que ele é um sumo sacerdote que oferece-se a si mesmo por nós a Deus. Em Hebreus 5,9 diz, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Em Hebreus 9, 11 e 12 diz, mas Cristo, tendo vindo como sacerdote dos bens já realizados ou futuros, por meio do maior e mais perfeito sacrifício, tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, havendo obtido uma eterna redenção. Então Jesus é um sacerdote que se oferece a si mesmo. Diz também que ele assentou-se, depois de haver oferecido esse sacrifício a Deus, que ele próprio, assentou-se majestosamente no trono de Deus. Quer dizer, quando Jesus realiza sua obra, ele assenta-se no trono de Deus. Tem muita gente que diz que Jesus não tem trono. Lá em Mateus 25, 31 ao 34, diz assim, quando pois vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará onde? No trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No versículo 41 desse mesmo capítulo, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus, após realizar a redenção, assentou-se majestosamente no trono de Deus, de onde julga o mundo inteiro e vai receber os seus. E também diz que ele tem um nome maior do que todos os anjos. Apesar de todo o poder que os anjos exercem, Jesus é maior do que ele. Eles todos juntos. Diz assim em Filipenses 2, do 9 ao 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus fala? Fala. Por quais canais? Revelação especial na obra criada, revelação especial nas páginas das Escrituras Sagradas, revelação especialíssima na pessoa de Jesus. Mas eu ouço a voz de Deus por tantos canais que Ele nos fala. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo tem todas essas características aqui, eu realmente entendo quem é Jesus Cristo, eu me rendi definitivamente a Ele, Ele é Senhor da minha vida, eu vou dobrar-me diante dEle e confessá-lo como Senhor e Salvador por todos os séculos. Você tem consciência disso? Você tem consciência de quem é este Jesus, diante do qual você está aqui? Concluindo, eu digo o seguinte, quando nós nos dirigimos aqui ao nosso local de culto, não devemos vir na esperança de que Deus nos fale, mas vir com a certeza de que Ele falará. Não devemos dizer, vou ver se Deus tem alguma mensagem para mim hoje, mas dizer,
vou ouvir o que Deus falará hoje. E devemos ter um coração contrito, aberto diante de Deus, para que a sua palavra faça morada definitivamente em nossos corações. E que todos nós tenhamos, sim, essa consciência de crentes em Jesus Cristo. O Senhor nos chama com uma missão muito especial. A Bíblia diz que Ele nos salvou e nos chamou com uma missão especial. E além de tudo, nessa missão é conhecer quem é o nosso chefe, quem é o nosso líder, quem é o nosso comandante, quem é o nosso Senhor, e se curvar diante dele em humildade e dizer: Senhor, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Amém? Jesus não é nosso, nós somos dele. E somos dele, como diz no Salmo 23, porque ele nos fez ovelhas do seu pasto. Você é de Deus. E você que já tem a experiência do novo nascimento, você é um presente de Deus o Pai a Deus o Filho. E Jesus disse: Pai, aqueles que me deste, nenhum deles se perdeu ou se perderá. Você está salvo, definitivamente salvo, em Jesus Cristo, por causa de Deus. Deus chamou você, Deus salvou você, Deus redimiu você, Deus te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você é de Deus para todo sempre, sem nenhuma dúvida. Deus fala, fala. Eu ouço, devemos ouvir, porque são muitos os canais pelos quais Ele nos fala para nos fortalecer a fé e salvar aquelas pessoas que Ele deseja salvar. Que Deus seja louvado para todos sempre, que o seu nome seja honrado e glorificado, que nós estejamos sempre na presença desse Deus eterno, fazendo a sua vontade. Amém.